O assunto da nossa aula de hoje são os polígonos semelhantes. Nós temos aqui na tela 3 quadrados, e eles são figuras semelhantes, porque apesar de terem tamanhos diferentes, eles têm o mesmo formato. Se observarmos os lados desses quadrados, podemos ver que eles têm medidas diferentes. Entretanto, se olharmos os seus ângulos correspondentes, isso é, pegarmos o ângulo desse canto aqui superior direito, nas 3 figuras ele tem a mesma medida. E o mesmo acontece com todos os outros ângulos dessas figuras. Então, nós podemos dizer que 2 polígonos são semelhantes quando as medidas dos lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são iguais. Agora nós vamos usar esse conteúdo multimídia para ver o caso particular da semelhança de triângulos. Como nós já vimos, para que 2 figuras sejam semelhantes, é necessário que as medidas dos seus lados correspondentes seja proporcional e os seus ângulos correspondentes tenham medida igual. Então, aqui nós vamos construir mais um triângulo que é semelhante ao maior. Temos aqui, então, 2 triângulos. O maior aqui e aqui um triângulo menor. Podemos observar que os ângulos dessa figura realmente têm a mesma medida. E aqui temos um ângulo que é coincidente, certo? Se formos considerar os lados da figura, nós temos que provar que a medida desse lado, que é do triângulo maior, tem a mesma razão em relação a essa medida do que, por exemplo, a medida desse lado em relação à medida desse lado. Vamos então usar a régua para conferir se as medidas dos lados são realmente proporcionais. Vamos medir primeiro o lado direito aqui dos 2 triângulos. Então, nós temos aqui que o lado direito do triângulo maior mede 72 unidades. E o do triângulo menor, podemos ver aqui, 36 unidades. Agora, vamos medir o que seria a base, só que está invertida, dos 2 triângulos. Então, nós temos aqui o lado maior. Vamos ver o lado menor. Ele mede aproximadamente 44 unidades. Podemos ver que a razão na fração à esquerda é 2, 72 dividido por 36 é igual a 2, e 88 dividido por 4 também é 2. Então, realmente, os segmentos são proporcionais e esses 2 triângulos são semelhantes. Se desejarmos conferir a medida do terceiro lado, basta usarmos a régua novamente. Aqui temos 74 no triângulo maior e 37 no triângulo menor, que também a razão é 2.
Então, está conferida essa medida para os 3 lados. No caso dos triângulos semelhantes, nós não precisamos conferir as medidas de todos os 3 lados e as medidas dos 3 ângulos para concluirmos que 2 triângulos são semelhantes. Basta verificarmos 3 informações sobre o triângulo, que isso já garante que eles sejam semelhantes. O primeiro caso é a semelhança pelo caso lado, lado, lado. Ou seja, se tivermos as medidas dos 3 lados proporcionais, isso já garante que esses triângulos são semelhantes. Observem aqui na figura, triângulos com medidas proporcionais que são semelhantes entre si. Todos esses triângulos que aparecem na figura são semelhantes porque suas medidas são proporcionais. O outro caso em que temos os triângulos semelhantes é o caso que temos 2 lados com medidas proporcionais e o ângulo compreendido entre eles com a medida igual. É o caso que nós vimos aqui anteriormente, em que nós temos um ângulo, em que nós temos certeza em que a medida nos 2 triângulos é igual, e 2 lados que são proporcionais. Isso já garante que o triângulo maior é semelhante ao triângulo menor aqui. E, por fim, temos a semelhança pelo caso 2 ângulos, em que, se nós temos 2 ângulos que nós temos certeza que tem medida igual, isso já garante que os 2 triângulos são semelhantes, como nós podemos ver aqui. O triângulo menor tem as medidas dos seus ângulos iguais às medidas dos ângulos do triângulo maior. Por que basta saber, conhecer a medida de 2 dos ângulos? Porque como os triângulos têm a propriedade de que a soma dos seus ângulos é igual a 180 graus, se nós conhecemos 2 dos seus ângulos, nós com certeza conhecemos o terceiro. E aqui nós podemos observar realmente que as medidas dos ângulos desses 2 triângulos são iguais. Portanto, esses triângulos aqui, os 2 são semelhantes. Essa propriedade dos triângulos semelhantes pode nos ajudar a resolver uma série de problemas, como esse que nós temos aqui, que foi tirado do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é uma questão de geometria plana. Na figura abaixo, DEFG é um retângulo inscrito no triângulo ABC. Então, aqui nós temos o retângulo DEFG. Está inscrito nesse triângulo. A altura do triângulo relativa ao lado AB é H. Então, vamos marcar aqui a altura H. E DG mede 1/3 de H. Então, aqui nós temos DG, que mede 1/3 de H, ou seja, H/3. Vamos melhorar aqui essa anotação. H/3. O problema pede que seja calculada a área do retângulo DEFG. Nós já temos a medida de um dos lados do retângulo, então precisamos descobrir a medida desse outro lado, seja FG ou seja DE, para calcularmos a área do retângulo. Nós podemos notar aqui que o lado do nosso retângulo, que é GF, na verdade é a base de um triângulo que é semelhante ao triângulo ABC. E mais, além da razão de semelhança que existe entre os lados desses 2 triângulos, a altura do triângulo ABC determina outros triângulos, tanto no triângulo GCF como no triângulo ABC, que também são semelhantes entre si e que têm a mesma razão de semelhança, que são esses triângulos aqui.
Ou seja, nós podemos dizer que a razão de semelhança que há entre os lados dos triângulos ABC e GCF também valem para as alturas desses dois triângulos. Isso quer dizer que a altura do triângulo ABC está para a altura do triângulo GCF, assim como a medida do lado AB está para a medida do lado GF, que é um dos lados do nosso retângulo. A medida da altura do triângulo GCF é a diferença entre a altura do triângulo ABC e a altura do nosso retângulo, ou seja, H menos H sobre 3, ou seja, 2/3 de H, 2H sobre 3. O que o nosso enunciado pede é que calculemos a área do retângulo em função da área do triângulo, que é dado aqui, que a área é A. E olhando as alternativas, vemos realmente que nós temos que calcular a área do retângulo em função da área do triângulo. Mas nós sabemos que a área do triângulo ABC, que é a A, é igual a AB vezes H sobre 2. E daqui nós podemos concluir que AB é igual a 2 vezes A sobre H. Dois A sobre H. E a área do retângulo, que nós vamos chamar aqui de A', é igual a H sobre 3 vezes GF. Ou seja, podemos concluir que a medida de GF é igual a 3 vezes A' sobre H. Substituindo esses valores aqui nessa nossa relação, nós podemos encontrar o seguinte: H dividido por 2H sobre 3 é igual a AB, que é 2A sobre H, dividido por GF, que é 3A' sobre H. Aqui, então, podemos efetuar a divisão fazendo H vezes 3 sobre 2H é igual a 2A sobre H vezes H sobre 3A'. E simplificando aqui o H nas frações, temos que aqui, então, que 3/2 é igual a 2A sobre 3A'. Ou seja, a linha é igual a 4A sobre 9. Sobre 9. Vamos, então, responder a essa questão. A resposta é 4/9. E vamos confirmar. Resposta correta. Um abraço, então, e até a nossa próxima aula de matemática.